Tempestade em Guerra falará da União Nacional, um partido único de Portugal. Então, qual foi a sua história? No que esse partido acreditava? E qual foi o desfecho desse movimento? Como sempre, falaremos do seu fundador, no caso, Antônio de Oliveira Salazar. Ele nasceu em 1889 em Vimieiro, no distrito de Viseu. Filho de pais humildes dedicados à agricultura, Maria do Resgate Salazar e Antônio de Oliveira, um feitor de uma propriedade no povoado de Vimieiro. Salazar ingressou em outubro de 1900 no seminário de Viseu, onde permaneceu por 8 anos. Quando saiu do seminário, começou a dar aulas em uma escola de Viseu e atuou também como professor particular. Em 1914, graduou-se em Direito pela Universidade de Coimbra. Em Coimbra que Salazar exerceu atividades políticas no Centro Acadêmico de Democracia Cristã. Depois de concluir o doutorado em Ciências Econômicas, tornou-se professor da mesma instituição, em 1918, ocupando a disciplina de Economia, Política e Finanças. Em 1919, foi expulso da instituição sob acusação de conspirar contra o regime republicano. Porém, posteriormente, foi readmitido. Em 1921, Salazar foi eleito deputado pelo Centro Católico Português, porém, pouco depois renunciou ao cargo face à anarquia republicana que dominava o parlamento. O sistema parlamentar que havia sido implantado em Portugal em 5 de outubro de 1910 estava em crise, e no dia 28 de maio de 1926, o general Gomes da Costa liderou uma revolta militar que pôs fim ao sistema, dando início a uma ditadura militar. Após a derrubada do presidente Bernardino Luiz Machado Guimarães, Salazar foi convidado para assumir o posto de ministro da Fazenda. Porém, ocupou o posto apenas durante 5 dias, por lhe serem negados plenos poderes para implementar as medidas econômicas que ele desejava. Salazar voltou ao ensino e publicou artigos que criticavam as contas públicas do Estado, cuja crise financeira se agravou após o golpe. 2 anos mais tarde, Antônio Oscar de Fragoso Carmona, então presidente, confiou-lhe novamente a pasta da Fazenda, e dessa vez foi possível o total controle de todas as contas públicas. Em 28 de abril de 1928, Salazar assumiu o cargo de ministro da Fazenda. À frente do ministério, Salazar promoveu uma austera política econômica com intensificação da pressão fiscal, redução de vencimentos e congelamento de salários. Conseguiu assim inverter o problema das contas públicas e estabilizar a moeda. Em decorrência de seus feitos, ganhou a confiança dos militares e resistiu a sucessivas remodelações ministeriais. No dia 5 de julho de 1932, Carmona nomeou Salazar como primeiro-ministro de Portugal. Em 1933, Salazar promulgou a Constituição referendada por plebiscito, que instaurou um regime inspirado no fascismo italiano, de caráter unitário e corporativo. Sendo assim, ele fundou o Estado Novo, um regime realmente autoritário de partido único, e com ele a União Nacional. Para consolidar o novo regime, Salazar adotou o Estatuto do Trabalho Nacional, que reunia em um mesmo organismo, submetido ao controle do governo, as associações operárias e patronais, a criação de organizações paramilitares e da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, o PIDE, e a Polícia Política, o PVDE, com poderes ilimitados. O nacionalismo exacerbado e a censura dos meios de comunicação e a fundação do Secretariado Nacional de Propaganda foram outras medidas adotadas pelo regime. Apesar de conseguir estabilizar a economia e de promover a construção de obras públicas, Salazar foi incapaz de impedir a deterioração progressiva do nível de vida da população portuguesa. Sendo assim, falando da União Nacional, foi um partido que, ao contrário da maioria dos regimes de partido único, era mais um braço político do governo que detinha o poder real sobre ele. Os membros da União Nacional
eram, em sua maioria, figuras notáveis locais, proprietários de terras, profissionais liberais, empresários, católicos, monarquistas ou republicanos conservadores. A União Nacional nunca foi uma organização militante ou muito ativa. É importante dizer que Salazar anunciou que a União Nacional seria a antítese de um partido político. A ideologia da União Nacional era o corporativismo e inspirava-se tanto em encíclicas católicas como Rerum Novarum e Quarantesimo Anno, que foi utilizado por Benito Mussolini, o Duce italiano. Ao contrário dos partidos fascistas, a União Nacional não desempenhava nenhum papel no governo, servia apenas como instrumento para a seleção de deputados da Assembleia Nacional, bem como uma forma de conferir alguma legitimidade às eleições não competitivas que o regime de Salazar realizava regularmente. Os primeiros princípios orgânicos do partido declaravam expressamente que todos os cidadãos, independentemente de suas convicções políticas ou religiosas, era o único partido legalmente permitido sob o regime do Estado Novo. Todos os outros partidos políticos foram proibidos e perseguidos, incluindo posteriormente os nacional-sindicalistas, liderados por Francisco Rolão Preto, que inicialmente eram apoiadores. Em 1934, Salazar prendeu e exilou Francisco Rolão Preto, como parte de uma purga de liderança dos nacional-sindicalistas portugueses. Os nacional-sindicalistas portugueses dividiram-se em facções, alguns exilando-se enquanto a maioria acabou por aderir à União Nacional. Salazar denunciou os nacional-sindicalistas como inspirados por certos modelos estrangeiros, referindo-se ao nacional-socialismo alemão, e condenou a sua exaltação da juventude, o culto da força através da ação direta, o princípio da superioridade do poder político do Estado na vida social e a propensão para organizar as massas em torno de um único líder. Como diferenças fundamentais entre o fascismo e o corporativismo católico do Estado Novo, o próprio Estado Novo também criou organismos estatais de propaganda, juventude e trabalho, mas estes não estavam ligados ao partido. Em 1931, o Jornal Oficial da União Nacional, o Diário da Manhã, teve a sua primeira edição publicada em 4 de abril de 1931. Através do Diário da Manhã, a União Nacional apelou à unidade de cooperação nacional, argumentando que o sistema institucional estrangeiro da Primeira República Portuguesa se tinha revelado incompatível com as necessidades, interesses e qualidades e até defeitos da nação portuguesa. Em 1938, Salazar reconheceu que as atividades da União Nacional foram sucessivamente diminuídas até quase se extinguirem. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Nacional ressurgiu. Em outubro de 1945, Salazar anunciou um programa de liberalização destinado a restaurar os direitos civis suprimidos durante a Guerra Civil Espanhola e a Segunda Guerra Mundial, na esperança de melhorar a imagem do seu regime nos círculos ocidentais. As medidas incluíam eleições parlamentares, uma anistia política geral, a restauração da liberdade de imprensa, a redução de repressão judicial e o compromisso de introduzir o direito ao habeas corpus. A oposição a Salazar começou a organizar-se em torno de uma ampla coligação, conhecida como Movimento de Unidade Democrática, o MUD, que abrangia desde ultracatólicos a elementos marginais nacionalistas, até mesmo o Partido Comunista Português. Inicialmente, a oposição moderada controlava o MUD, porém, este rapidamente passou a ser fortemente influenciado pelo Partido Comunista, que controlava a ala jovem. O Movimento de Unidade Democrática era legal entre 1945 e 1948, mas mesmo assim o sistema político era tão manipulado que não tinha nenhuma chance real de vencer. Em setembro de 1968, Salazar teve um derrame que o impediu de continuar atuando politicamente. No dia 25 de setembro de 1968, ele foi incapacitado de desempenhar o cargo de primeiro-ministro e foi substituído por Marcelo Caetano. Salazar faleceu em Lisboa, Portugal, no dia 27 de julho de 1970. Em 25 de abril de 1974, o partido
União Nacional foi destituído devido à Revolução dos Cravos realizada pelos socialistas. A conclusão que chegamos é que Salazar fez do jeito que queria e como queria, um nacionalismo que não fincou raízes e que se foi com o tempo. No próximo episódio falaremos do Christian Party, um partido nacionalista dos Estados Unidos. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se possível, compartilhe com seus familiares e amigos. Um grande abraço e, é claro, até a próxima!